Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Umbra TV. Hoje, 7 de novembro de 2017. Já vá guardando dinheiro para comprar o meu presente. Daqui exatamente um mês, professor Paulo Paixão, Vinícius Brito, estarei de aniversário. Estarei fazendo 5.4. A maioria diz que é mentira, mas não é. E vocês podem notar que o tempo só me fez bem. Eu fiquei um cara mais bonito. O cabelo branco só deu um charme no velho, e é isso. A autoestima é relevante. Tem que ter autoestima, claro. Eu acho que eu tenho esse nariz desse tamanho porque eu minto. Aí pronto. Nós estamos abrindo assim o nosso preliminar, a imagem do futebol, com Paulo Paixão, a maior múmia, no bom sentido, né, do futebol gaúcho e brasileiro. Por que não? Eu acho que nem em termos de Brasil tem alguém que tenha ganho mais do que o Paulo Paixão. Pode ser que rivalize com o velho Lobo Zagallo. Mas no mais, o Paulo Paixão foi o que mais colocou faixas aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre falo isso, parece coisa de papagaio, mas é justamente para render homenagens para quem merece. Porque senão daqui a pouco sabe como é que é, né? Paulo Paixão ganhou o primeiro título aqui no Rio Grande do Sul com Sérgio Cosme. Ele não ganhou um título inteiro. Ele foi para a final da Copa do Brasil e acabou perdendo para o Cruzeiro. Mas ali era um levante no Grêmio que viria na sequência depois, né? Ganhou Copa do Brasil de 94, Libertadores de 95, Campeonato Brasileiro de 96, Copa do Brasil de 97. Nem falei em Recopa, nem falei em gauchões com Banguzinho e tudo mais, porque tinha ali, junto com o Filipão, um bom parceiro. Então, em 93, quando o Paulo Paixão chegou aqui e introduziu uma nova metodologia avançada, consciente das necessidades que o Grêmio tinha para a época, tornando o Grêmio mais profissional. Ali o Grêmio que vinha da segunda divisão, porque o Grêmio em 92 estava na segunda divisão, e o presidente Fábio Koff, quando assumiu, disse que não tinha nem cheque para assinar, né? E o Grêmio ali se recuperaria para todo sempre, pelo jeito, né? Porque caiu lá em 2004, jogou em 2005, mas conseguiu aos trancos e barrancos depois se recuperar, fruto da sua pujança. E o Internacional, já vou deixar essa questão para o senhor Vinícius Brito, para o senhor Paulo Paixão, seguiu ontem o seu calvário, né? A sua via crucis, que passou por Lucas do Rio Verde. Agora, os jogadores do Internacional podem se queixar de qualquer coisa, menos que o clube não fez tudo e mais um pouco. Hoje já ouço aqui, ali, acolá, isso é permanente quando há crise. Que o Jorge Macedo já não consegue mais segurar o vestiário, que os jogadores não aguentam mais os seus métodos, que funcionários se queixam do Jorge Macedo. Já ouvi também que o Guto tem problemas com os jogadores. Enfim, o Internacional está vivendo uma semicrise. Mas a única coisa líquida e certa é que o Internacional... Falei Grêmio? O Inter... Falei Inter. O Internacional está classificado. Com 63 pontos, sempre se disse que seria o suficiente. E digamos que precisa mais um ponto em 4 jogos, o Inter vai fazer. Mas esperaram, viu, Paixão e Brito, eu voltar para o rádio para fazer o jogo da volta. O Internacional, sábado, vai voltar para a primeira divisão e eu estarei ao lado do Haroldo de Souza, revivendo os bons tempos do Beira-Rio. Já revivemos os bons tempos da Arena, em Grêmio e Barcelona de Guayaquil, pela Rádio Grenal 95.9, com 40 mil torcedores do Internacional. E o Inter voltando para a primeira divisão. Para mim já voltou, mas já que insistem em fazer mais uma vitória, vai ser sábado à tarde. Acho que já voltou. Boa tarde, prazer. Boa tarde. Estar aqui com vocês. Brito. Já falei demais na abertura, não é para fazer essa linguiça. Muito obrigado, Rec, pelas palavras. Eu acho que eu tive a oportunidade e estou sempre volta e meia, né? Faço minhas caminhadas também com o Hélio, Carraveta, enfim, um parceiro, um amigo, independente se estou lá ou não. E eu digo sempre para ele, a questão do Inter já está na primeira divisão. E tem tido também, eu tive com quem? Com o doutor Fernando, foi. E falei justamente dessa sequência, o Inter vai pegar o Luverdense lá, né? Com a necessidade de ganhar o jogo do Luverdense. Aí vem para jogar contra o Vila Nova, que poderá ganhar o jogo hoje, né? E também com a necessidade de encostar no G4. Vila Nova joga em casa hoje com o Santa Cruz. Pois é. Então, e tudo isso, a pressão só aumenta, né? A pressão só aumenta. Mas o clube está classificado, eu acho que
concordo com você, planejar para 2018, até pelo grupo que tem, enfim, pelo que vem fazendo. Mas chega um momento da competição, ninguém deu uma subida boa, ninguém ia ficar, nenhum clube permanece numa fase, né, áurea a nível de produção, né? Então, acho que... Mas classificado está. Só que causa... O torcedor é emoção, né? E a emoção, não é isso, Vinícius? Faz com que haja essa preocupação e essas críticas que a gente que está no meio... Bom, já estamos mais do que acostumados. Sabe que o vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Melo, ontem na coletiva, eu até questiono esse negócio de vice-futebol ter que dar sempre coletiva ao fim do jogo, mas esse é outro assunto. Mas quando tem pepino, se convencionou que tem que dar. Mas não é só pepino, agora é sempre, né? Termina o jogo, tem a coletiva do vice-futebol. Eu acho que acaba muito mais expondo do ponto de vista da comunicação, porque uma frase mal colocada pode gerar uma crise. Mas ele disse ontem uma frase que até tem sido muito criticada nas redes sociais aí por alguns colegas, que ele disse que o Inter não precisa de uma grande reformulação para a Série A. Gente, vocês não queriam que ele fosse para a coletiva dizer, olha, tem que mudar tudo, que isso aqui é uma porcaria. Logicamente que não. O discurso muitas vezes não é aquilo da prática. Agora, em relação a esse momento do Inter, desses últimos jogos, a derrota para o Ceará em casa, o empate com o CRB sem fazer nada, e o empate ontem com o Luverdense, tomando 2 gols já no início dos 2 tempos, né, do primeiro e do segundo, me fazem refletir muito sobre uma verdade do futebol que eu questiono muito. Muito se fala que, quando um time está bem, agora ele achou os 11, quando o treinador tem aquele time que a torcida já tem na cabeça. Eu acho que muitas vezes isso não é o ideal. Eu acho que o Internacional, realmente, o Guto achou um time quando chegou o Leandro Damião. O Sacha, queiram ou não, foi importante naquela faixa de campo ali, muito parecido com o que o Aguirre fazia, né? Jogando no lado esquerdo, voltando, preenchendo espaços, tudo. Mas parece que o Inter está manjado já. Se todo jogo o Inter começa mal e bota o Camilo e o Nico e melhora, então está na hora de repensar o time do Inter. Está na hora de repensar o desenho. Sabe o que me irrita no futebol? Não é nem não ter um desenho de jogo. Pode ter. O Internacional jogava em 75, 76, com 2 ponteiros. O Valdomiro já ajudava a voltar a marcar. O Lula, mais ou menos. Jogou em 79 com um ponteiro de recuo, que foi o Mário Sérgio, né? O Internacional do Abelão jogava com 2 atacantes, ou com 3 ou 4, que tinha mais Alex e Fernandão chegando. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não existe verdade absoluta no futebol. Acho que isso é fundamental. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, precisa sempre fazer a recomposição com qualquer lateral. Todos os laterais da Série B são bons e perigosos. Por que em algum jogo não dá para jogar ou com 3 atacantes, ou com 2 meias, ou jogar no 4-4-2? Por que não podem D'Alessandro e Camilo jogar juntos? Podem. 2 meias. Por o Guto não pode, é isso que eu estou questionando. Sim, o Edenilson, por exemplo, quando teve suspenso, o Internacional colocou o Jefferson. Por que não colocou o Camilo? Para jogar contra o glorioso Boa. Exatamente, é isso que eu questiono. O guri, bota o Camilo. Não joga o Edenilson. O esquema é o 4-1-4-1, já para o volante ficar à frente da zaga e os outros 2 recuarem. O Camilo não pode fazer um Cerca Lourenço por um lado com o Felipe Gutierrez ou o outro meia pelo outro. Para aí. Ou o Sacha mesmo. Então, não são todos os laterais que são tão bons assim na Série B, a menos que tenha 30 e tantos bons laterais. É isso que é o fundamental, assim. O Inter achou um esquema, mas pode mexer nesse esquema. Acho que agora, hoje, inclusive, é imperioso mexer nesse esquema. Daqui a pouco tem uma anta de lateral, que você coloca um ponteiro em cima dele, que nem recue. Só. Ele vai avançar, vai se atrapalhar, metem a bola nele lá que é gol. Pô, o Abelão dizia, explora o pé esquerdo do cara que é fraco. O seu Enio dizia, explora o pé direito do fulano que ele não sabe nem subir no ônibus de pé direito. Acho que é fundamental, assim, quem tem um grupo, né, e poder, né, quem está no comando, poder mexer com aquele grupo, né, é fundamental, entendeu? Agora, também acho que os times da Série B, nós já sabíamos que ia acontecer isso, né? Eles jogam a Copa do Mundo contra o Internacional. E aí, aquele velho ditado, você no perigo, você à beira da morte, você é capaz, ou você supera esse sal de uma vez, ou você afunda, né? Então, eu acho que o que está
culminou, né, desses times precisarem do resultado. O que está acontecendo mais ou menos é isso, entendeu? E também eu vejo esse tal de um ponto que você comentou aí de forma inteligente. Falta um ponto, mas ele não vem, e aí os adversários vêm para cima de forma galopada. Então, tudo isso tá causando, né? Tudo isso... Claro que eu vou fazer uma sátira aqui, mas não tem problema nenhum. O Internacional não precisava de uma vitória contra o CRB para classificar? Precisava. O Inter resolveu fazer em 3 empates. Para que facilitar, se dá para complicar? Aí o Inter empatou com o CRB, empatou agora com o Luverdense. Se empatar com o Vila Nova é a mesma coisa que ter ganho do CRB. Agora, era a vitória que faltava. Chegou nos 64. Eu tenho um posicionamento, Paixão... O Inter disse que não queria o título, que título é... mas é isso, é justamente isso que eu questiono. No meu ver, o Internacional, pelos recursos que tem, pela história que tem... Quer meter faixa. O Internacional, se não for campeão da Série B, se apenas subir, é constrangedor. É constrangedor. Até porque ele chegou a abrir 6, 7 pontos na primeira colocação. Esse negócio de não quero faixa... Eu fui recentemente no Museu do Grêmio, na Arena. Tá lá o troféu da Série B, junto do troféu das Copas do Brasil e dos 2 brasileiros do Grêmio. Mas sabe porque é o seguinte, ele mostra que, bom, isso faz parte da nossa história. Tá aqui, tá colocado, a gente tem que ter memória. Agora, deixar de ganhar a Série B, eu nem acredito nisso, sabe? E os torcedores que dizem isso, eu não consigo nem respeitar esse argumento. Mas essa coisa de administrar esse tipo de desejo num vestiário é muito difícil, gente. A gente que vive vestiário, tipo assim, não queremos ser campeão da Série. Eu não acredito, eu nem acredito nisso. Pois é difícil. Isso é para dar porrada no Grêmio. Administrar. O cara só diz que não quer ser campeão porque o Grêmio foi campeão, para dar porrada no Grêmio. Mas isso é uma debilidade. É difícil de administrar isso. É a mesma coisa que algumas pessoas, mas entregar o jogo, como você administrar um vestiário com mais de 35 jogadores, administrar que você tem que entregar um jogo. Não é assim, entendeu? Coisas são muito mais sérias do que... Agora, nessa coisa da BA também eu vejo assim, dessa mesma forma. Dificilmente você vai chegar, tipo, um naipe de um D'Alessandro, que é capitão, que tem uma... Imagina, o D'Alessandro sair espalhando, ou o próprio Guto, ou o doutor Marcelo, enfim... Olha, gente, vamos até ali, dali lá pra cá. Não, isso não tem como. Pois não, mas é isso que eu estou dizendo. Não, mas de repente... O D'Alessandro anda brabo. Começam as pessoas a entender como verdade já que eles não querem queremos mesmo. Ganhar, aí que é isso aí é o seguinte... É o efeito manada, o cara vai largando e vai... E é o desejo de muitos torcedores. Tem torcedores que falam abertamente, não quero ser campeão. Mas será que é... Não sei se não quer, lá no fundo. Eu quero deixar bem claro. É ganhar com folga. Porque também tem outra, e aí eu não sei como é que, cara, essa frase, da questão de ser campeão de tudo, também ganhar. Esteve e ganhou, acabou. Não, mas... Quando joga pra ganhar. Sim, vamos ganhar. É o que tem pra jogar, né? Quero saber. Porque se você for ver o exponencial de uma Série B, é o mesmo exponencial de um gauchão. Nível de importância, lógico, a Série B você vai passar para a Série A. Mas quando você não ganha gauchão, como é que é aqui? A aldeia aqui. Tinha que ganhar, enfim. Como é que você vai? Não vou ganhar gauchão porque eu estou preparando para determinada competição. Tem várias frases, né? Pior do que não ganhar gauchão é perder gauchão. O Grêmio esse ano... Para tentar ganhar do Novo Hamburgo, não conseguiu, assim como o Inter, poupou titulares na Libertadores. Mas por quê? Contra o Guarani do Paraguai. Porque não queria o hepta do Inter. Exatamente. Porque daí não era campeão o Inter, era heptacampeão. Seria, né? Aí o Inter perdeu pro Novo Hamburgo, fez o favor pro Grêmio. O Novo Hamburgo matou os dois. Ali já agravou um pouquinho a situação. Se o Inter tem um títulozinho na manga, tá? Não vai comemorar a Série C aqui, gaúcha, ou a Recopa. Claro. Ano passado o Inter... comemorava a Recopa, aquela que se ganha num jogo, ganhou nos pênaltis do Ipiranga de Erechim. E fez festa. O jogo foi lá em cima, né? Mas a gente que vive esse futebol, sei lá, a gente quer ganhar tudo. É verdade. Olha aqui, ó, sabe o que é esse negócio de vergonha? Minha mãe tinha uma frase. Aliás, os velhos todos têm boas frases, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Essa Então... Essa é da minha bisavó também. Então é o seguinte, não tem vergonha no desporto. Ganhou, né? Agora, porque eu não quero isso que o Grêmio já tem. Não. E outra, essa crise do Inter também é pelo bom momento do Grêmio. Sem dúvida. Olha, para um lado está um decidindo a Libertadores da América, na outra o Inter está conhecendo o Lucas do Rio Verde.
Não tem como essa divisão que há aqui, né, no Rio Grande. Essa gangorra, ela é interminável. O senhor viu a confusão que está no Rio de Janeiro? Eleição do Euricão? Não fala, não. O Euricão Compra não sei quem, faz não sei quem, faz... O Euricão está com 3 votos à frente do adversário. 3 votos atrás do Júlio Brandt. E aí o oponente espalhou, o Júlio Brandt, espalhou que o Euricão estava associando flamenguistas. Mas como associando? Dá ainda para se associar, para votar? Pois é isso que eu questionei. Não tem, mas como? Teve um Deve prazo. ter um período, né? Teve um prazo. Mas aí ele é acusado de ter associado flamenguistas. Ou seja, na verdade não se pode saber se são flamenguistas. Eu acho que eles querem dizer o seguinte: associou pessoas indistintamente. Agora, a força do Eurico é impressionante, né? Com tudo, ele tá disputando voto a voto e se bobear vai ganhar de novo. Mas ele é gente que conhece, já trabalhei 2 vezes com o presidente. Ele é uma pessoa que ele é... As pessoas pensam que ele faz um mal, né? Que ele é um mal. Ele é um mal, o adversário teme o Eurico. O seu Eurico, ele é. Agora, ele é justo, ele é correto, ele não deixa de te pagar, não deixa... O Eurico... As 2 vezes que estive e outras pessoas que tiveram um tostão. Paga tudo, faz tudo. Tem um programa de TV fechada, o Resenha, da ESPN, que reúne muitos ex-jogadores. E sempre que o nome Eurico Miranda vem por alguma coisa, eu nunca vi um boleiro reclamar. Foi o maior presidente que eu tive. Mas muitos deles disseram isso. Professor Paixão, vocês conhecem a história do Eurico com o Grêmio, né? Opa, claro que sim. Do Jardel, né? Não aquela da virada da mesa. Não. Tu tá dizendo da virada da mesa também. O Grêmio deve ser muito grato ao Eurico Miranda. O Euricão foi que virou a mesa quando o Grêmio subiu com 12. Não sei, sinceramente. Mas virou antes da competição começar. Tem 2 verdades aí. O Euricão se juntou ao Rafael. O Rafael morava mais no Rio, Rafael Bandeira, do que aqui. E conseguiu virar a mesa para o Grêmio, para subir em 12 e não 4, 8, como seria na época. Então foi antes da competição começar. Então não é uma virada de mesa, uma mudança de regulamento e não tinha estatuto do torcedor na época e tal. E quando o Jardel foi emprestado para o Grêmio, o doutor Fábio Koff acertou com o Euricão que seria 1 milhão. Aí vem o Jardel para cá e começa a empilhar gol e vira campeão da Copa Libertadores da América e vira, junto com o Paulo Nunes, os 2 maiores ídolos do Grêmio e criam até escolinha com nome. Estavam por cima da carne seca. E Paulo Paixão no vestiário. E o Paulo Paixão mandando no vestiário, mandava mais que o Filipão. Aliás, é o que está faltando lá no Inter. Bota o Paixão lá, já ajeita. Para ajudar a governar o vestiário. Vocês falam que tem que ter dono, que tem que ter não sei o que, não. Tem que ter gente que manje de gente. Gente que conheça a gente. Né? Gestão de pessoas. Muito obrigado. E aí o Euricão chegou na hora e disse assim, presidente Fábio Koff, e aí, Euricão, quanto é que custa o Jardel? Disse, não combinamos que era 1 milhão? Deposita 1 milhão, como é que pode me pagar? Aí o Grêmio vendeu para Portugal, depois foi para Turquia, né? Foi o maior goleador da Europa, o Grêmio fez um bom dinheiro e o Euricão só levou 1 milhão. O Grêmio levou o resto. Ele é correto. Ele podia dizer, não, agora eu quero de volta, deixa aqui, eu vendo. Não tinha papel, não tinha nada. Era a palavra dele. Quanto é que eu te disse na época que era? Tanto que quando... Não se faz esse troço nas coxas também. Ele é correto, Tanto que quando o Grêmio recentemente tenta tirar o Doriva do Vasco, ele fez uma coletiva, o Eurico, vou lembrar disso, xingou muito o atual presidente Romildo e disse, ele não conhece Paulo Odoni, ele não conhece Fábio Koff. Aí ele citou grandes dirigentes do Grêmio que ele tinha boa relação. Ele citou... Depois, 15 dias depois, mandou o Doriva embora. Exatamente. Esse é o Euricão. Ele tem essa parte dele do orgulho, né? Mas ele combina uma coisa com você, ele trata uma coisa com você. Ele é extremamente correto no cumprimento do dever. Agora vou brigar com o Brito e com 90% do que nos acompanha no Facebook ou na televisão. Eu também acho que o Internacional não precisa de uma grande reformulação. Eu desdenho de qualquer tipo de... Não vai brigar comigo, de análise agora que o Internacional está mal. Quando o Inter ganhou 10 na sequência... Já aqueles que diziam que tinha que reformular 80 já tinham baixado para 30. Porque o Internacional vai terminar o ano com déficit de 100 milhões. Quem termina o ano com déficit de 80, 90, 100 milhões, não sei quanto é que vai ser, tem que se aquietar e fazer o discurso do Roberto Melo.
Porque senão daqui a pouco começa a atrasar dinheiro dentro do clube, os caras vão dizer, estão falando em contratação, mas e aquele que me prometeram para isso, aquele que for... Aí começa a mesma zona que estava o ano passado. Que agora veio a baila aí, né? O Internacional chegou a atrasar 3 meses de salário, né? Não pagou 13º, não pagou férias, não pagou prestação de empréstimo. Então é muito pior do que a gente imagina. Por isso que o D'Alessandro vive ameaçando que ele vai falar depois. Porque vai estourar no grupo de jogadores. Hoje o América encosta no Inter se ganhar. 63-63. Joga em casa contra o ABC, né? E o calendário do Inter tem 3 decisões. O Guarani vai lutar para não cair. Vila Nova luta para classificar. O Oeste é confronto direto com o Internacional. E só o Goiás é as brincas. Só que é lá em Goiânia. Com o Hélio dos Anjos, que tomou 5-2 num Grenal aqui, querendo ganhar do Inter até morrer. Então, o jogo de graça é esse com um técnico mordido. E os outros 3 é um para não cair, com o Lisca no comando, conhecendo o Internacional a miúde, e 2 candidatos à vaga. É lá em Vila Campinas, Nova né? e Oeste. É Campinas? Não, é aqui. É aqui. O Inter ganhou lá em Campinas, Ganhou lá. 2-0. Ganhou, tá certo. Não, agora só em relação mas- ao que disse Roberto Mello, eu estou de acordo com o discurso. Eu nem entro no mérito se precisa Sim, ou não eu precisa entendi. reformular. Entendi. Mas realmente ele tem que dizer o que disse. É. Olha, não vamos vai dar um recado pro grupo que vai todo mundo perder o emprego. Não pode, né? Agora, o senhor acha que o Inter não consegue encontrar um lateral direito? Aí vai contratar 2? Ah, não, fica com o Cláudio Vinck e o Júnior. Porque errado nós já sabemos que eles vão contratar. Então deixa quem não custa nada. O Cláudio Vinck já renovou e o Júnior está ali. Não é essa desgraceira toda. Na esquerda tem o Iago e tem o Wendel. Né? Carlinhos acho que vai. Não, esse já foi. Né? Então vai contratar mais um. Se for para contratar uma naba, traz o Arthur, que é do Internacional e está lá na reserva, não sei de quem aí. Ponte Jefferson Preta. Ponte também, Preta. né? Tá no Vitória. O Jefferson está indo razoavelmente bem. Vitória. Então, pô, tem que ver. Esses que foram embora emprestados não voltam mais, ninguém mais presta. Os que estão aí não aprovaram porque não ganharam a 2ª divisão. Mas daí não vai se equilibrar nunca. Não vai se equilibrar nunca. Aí vai virar o Vasco assim, e o Botafogo de outrora, que subiu e desceu. Eu recentemente ouvi que para a zaga um dos grandes nomes seria o preferencial era o Rodrigo Moledo. Né, que é um bom zagueiro, tem imposição física. Eu só questiono muito no Inter essa filosofia que vem de anos e anos de repatriar os jogadores. Já traz os vícios de volta. Daniel Carvalho já voltou, Rafael Sobis já voltou, Nilmar voltou Tinga 45 voltou. vezes. Sabe? Tinga É isso que eu voltou. questiono em relação aos jogadores. do Bolívar Internacional. voltou. Exatamente. Bolívar, na segunda passagem, inclusive, desgastou no Internacional. Né? Mesmo tendo sido campeão da América, né? Agora um atleta que a gente respeita e considera pela postura, né? O lateral Ceará também que veio agora. Exatamente. O Ceará recentemente voltou e acabou saindo do jeito que saiu. Enfim, isso é uma coisa que... Agora, eu acho que o que o grupo, né? A gente vê de fora, mas o Inter tem grupo, gente. A questão são as pontualidades, né? É isso aí. Sabe? Tem grupo, porque se for mudar a cada temporada, e aí vem o treinador, aí faz como fez com o Antônio Carlos, com o Zago, quer dizer, ali fez um bom trabalho de Juventude, veio para o Internacional, um grande clube, que a Juventude não tem nada a ver de não ser, mas... Não, e aí iniciou o trabalho e pega, e arruma, não, vai ser aqui, enfim, não conseguiu no ponto certo, aí foi demitido. Quer dizer, então aí vira quem? Aí botam mais, não sei quanto, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores. Então, futebol é conjunto, futebol é conhecimento, futebol é entrosamento. Futebol, ele é você saber no dia a dia, sabe, passar e na conversa já saber quem é o seu companheiro do lado, se ele vai a morrer para você, se ele vai, enfim, se ele vai te pegar no colo, na hora que tiver com ele, vai te pegar no colo. Aí se vem o outro, você não conhece. Aí você olha, pô, será que quando tiver ruim, parceira vai me pegar no colo? E essas coisas são muito, sabe, muito difíceis. Professor, uma questão de uma... Danilo Fernandes, Cuesta, Wendel, Edenilson, Dourado, Camilo, Damião, D'Alessandro, Nico Lopes, Potker. Para um pouquinho. Dá para conjuminar, né? Tem uma espinha.
Não, mas que sobre 4, 5 desses na reserva, ou que fiquem ali disputando O taco a Valdívia taco. pode ser pensado no lugarinho para voltar. Valdívia primeiro tem que pedir desculpas lá em Minas Gerais já, para a torcida do Internacional. E assumiu o erro de ter dito que não jogaria a Série B e Mas depois ter dito que não disse. Mas alguém ouviu ele dizer? Ele Eu disse... fiz o presidente confirmar aqui, porque como fui eu que dei a notícia, né? Um outro dirigente tinha me dito. Aí eu botei. Aí, vou te processar, não sei o que. Não. No fim, ele disse que não disse, e o presidente disse aqui que ele disse que não jogaria a Série B. Aí fica complicado segurar o cara. Mas ele disse internamente isso, né? Aí que tá. Aí é que entra a gestão de pessoas. Valdir, vai pra casa, refresca a cabeça, pega a namorada, dá uma voltinha por aí, né? Uma voltinha diferente e tal. Será que deveriam expor o que o Valdívia disse? Bom, aí... Eu agradeço. Porque... Não, claro. Não, perfeito. Mas não quero que o Valdívia caia em desgraça. Hoje é um Mas ativo... chegou em mim. Hoje não. Podia chegar no outro também, né? Fizeste o que eu tinha que fazer, pelo amor de Deus. Mas não, isso eu não estou questionando. É igual a história de pedir aumento de bicho. Exatamente. Os jogadores foram pedir aumento de bicho, eu fiz o Celso confirmar aqui. Porque senão depois estouraram o meu também. Já estava estourando. É isso que eu questiono, sabe? Ao expor isso, ao fazer chegar no REC essa informação, é um ativo do clube que hoje está exposto à torcida, que não aguenta esse cara pelo que ele falou. Será que deveria ter sido colocado isso? Até do ponto de vista pragmático dele ser um valor do clube, né? Dele valer dinheiro, inclusive. Não deveriam ter exposto o rapaz, ele é jovem, ele é menino, sabe? Tem qualidade técnica, eu espero que volte e que a torcida leve com tranquilidade, pedindo desculpas ou não. Professor, todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta, né? O Brasil pode ser hexa. O Brasil que nunca ficou fora de uma Copa do Mundo, e esta que parecia ser bastante espinhosa, quem sabe a mais espinhosa para se classificar, até mesmo em relação àquela que vocês conseguiram classificar em 2001, depois do Brasil trocar 4 técnicos na mesma temporada. Até o Candinho treinou a seleção brasileira. É verdade. Mas agora, o senhor sente cheiro de hexa? Ou o senhor acha que é mais complicado porque as seleções europeias também nunca foram tão parelhas as mais fortes? A Inglaterra, por exemplo, que antes não se falava muito, já se fala. A Espanha está tentando recuperar o terreno perdido. A França, a Bélgica, Itália, que se sujeita a uma repescagem, quando se morde também, né? A própria Bélgica... Mesmo sem camisa, mas tem qualidade. A Bélgica vai tentar compensar a ausência da Holanda, né? Isso. Que é um futebol parecido. Só que a Holanda está fora, né? A Holanda é um crime estar fora. Mas o professor Paulo Paixão, maior vencedor do Rio Grande do Sul, responde depois dos comerciais. Saiu a lista dos que desfalcam o Grêmio. Desfalcam não. O Renato tirou do jogo contra a Ponte Preta Edilson, Jeromel, Kahneman, Luan, Arthur, Cortez e Barros. Se a gente levar a rigor a análise, é onde o Grêmio não tem reposição. A reposição na lateral direita é um senhor de 38 para 39 anos, que é bom jogador, mas é um senhor. Os zagueiros são muito inferiores. O Luan é único, o Arthur é único, Cortez há uma diferença já grande entre ele e o Marcelo Oliveira, e o Barros também é o único, porque o Jael fica muito distante. Se a gente analisar friamente, ele não quer perder nenhum. São todas peças-chave. Eu estava dizendo para vocês no intervalo, o Lanús vem dia 18 para cá. O jogo é dia? 22. Depois de jogar contra o Ginásio e Justiça... Já vem. Já vem para cá. Então, eles não estão para brincadeira. A Argentina é tudo do ramo. O Grêmio vai decidir, é melhor, tem mais tradição, tem mais camisa, mas tem que jogar. A gente, na época, sofria muito para jogar Libertadores, americano lá na Argentina. Mas e era um sofrimento gostoso. O Filipão sempre ficava preocupado, e hora que ela com os cascudos da época, de Malandro, Paulo Nunes, Jardel, esse pessoal, Dinho. O próprio Dinho, falava, vocês são bobão. Pensa que o argentino não vai, faz isso, faz aquilo, vocês vão e revidam. Não tem que revidar. Então, argentino é argentino. Eu digo, claro,
os argentinos estão entendendo o que eu quero dizer, a questão de ser competitivos, né? Mas se a gente pegar o retrospecto dos bons tempos do Independiente, o Independiente chegou 7 vezes na final. Sabe quantas ele ganhou? As 7. Nós tivemos o bom tempo do São Paulo, também ganhou 3 mundiais, né? Mas não é assim. O brasileiro não tem essa tradição. O Boca do Bianchi ganhou 3 em 4 anos também. Não, o São Paulo ganhou 2 mundiais e 3 Libertadores, é isso? Não, 3 mundiais ganhou. 3 mundiais. Ganhou as 3 vezes que foi lá. Foi. É isso aí. Um mundial já no formato atual, de 2005, e os 2 primeiros, um jogo só. Agora é tri-FIFA. Tri-FIFA. Agora sim, porque a FIFA agora adotou tudo. Não, e só pancada. Foi Barcelona, Milan e Liverpool. Isso. Aquele do Liverpool, se sabe lá Deus como, né? Rogério Ceni. O que o Rogério Ceni fez já salvou o time. Aquela acho que foi a maior atuação individual que eu vi na minha vida. Mais do que o Manga contra o Cruzeiro. Mas o Cássio contra o Chelsea foi parecido. Cássio contra o Chelsea. Foi parecido. Jogou muito. Jogou demais, pegou tudo. Professor, o senhor sente cheiro? O que eu vejo com dificuldade, eu converso muito com o Fabinho, enfim, Fabinho Pradel, preparador físico, e essa questão desse ato que foi criado, né? Ele foi criado esse ato da questão do não jogar. Então você sem jogar, aquele famosíssimo ritmo de jogo, que está apurado, que está com a emoção, né, aflorada. E parece que o Brasil ano que vem só tem 1 ou 2 jogos. 2 jogos. 2 jogos. Né? 1 esse ano e 2 o ano que vem, né? E aí você tem que encontrar o ponto certo. Os atletas que estão no Brasil estarão competindo meio de torneios, enfim, né? Finais de regionais e Copa do Brasil. E os que vêm de fora, como sempre, já vêm com seus compromissos encerrados em relação a competições. Eu vejo esse... E que nós estávamos comentando aqui no intervalo, o crescimento de França, né, de própria Inglaterra, que voltou a jogar um bom futebol, né, a Alemanha nem se diz. A Alemanha ganhou um pé nas costas. Ganhou com um banguzinho. A Copa das Confederações. Então, tudo isso... Ganhou com o terceiro time. Tudo isso é quem me faz. Sempre tive vários dirigentes, e a maioria deles, ou um pontual, que o doutor Fernando, o próprio doutor Luiz Carlos, ficavam com medo de jogar quarta e sábado. Dependendo de onde você estiver, você jogar quarta e sábado. Mas é porque eu sempre cito, porque se você está fora do seu habitat, então, está dando alimentação, sono, tudo direito. Você pode jogar quarta e sábado de costas, seu time vai estar bem, que você está no controle do grupo, sabe? Em relação a... Então, essa questão do não jogar, ela, para mim, me preocupa muito. Eu gosto sempre da corda esticada. Porque o goleiro, ele não se ajeita? Não é questão de se ajeitar, é questão da... O boleiro, ele é um ser humano, ele tem toda a parte social. E as gurias estão aí mesmo. Lá atrás, quando eu comecei, lá no Bangu, em 60, já o seu time já falava... O Strick. Seu time falava, olha, prendam suas cabras que meus cabritos estão soltos. Entendeu? E eu não tenho nada com isso. A minha filha faz outra coisa, o resto, cada um que prenda a sua. Mas então, o lado social, a gente tem que respeitar, né? O lado social do atleta, claro. Sabe? O shopping. Tem convite toda hora. Enfim, tem. Então, isso não quer dizer que ele não se cuide. Não, ele tem a vida social dele. Mas muda um pouco. Paixão, todo mundo destaca que tu és muito bom de vestiário, né? Além do trabalho de preparação física, todo mundo fala, Paixão no vestiário é golaço. O vestiário do Grêmio, do Inter, do Fluminense, os clubes que você trabalhou, são diferentes do vestiário da seleção brasileira ou tudo é boleiro? Não, tudo é... Vestiário é vestiário. Vestiário de jogador de futebol. Mas a seleção é uma constelação. Não, mas os gestos, o comportamento é o mesmo. Eles só não são dentro de campo. Quando você... Ali está, logicamente, a excelência, né? Eu lembro uma história maravilhosa. Quando o Paixão estava no Inter, e aí ele saiu um fim de semana, uma semana, para atuar pela seleção brasileira. E aí disse que estava lá fazendo o aquecimento e o Perdigão disse para ele, aí Paixão, hein? Passou a semana inteira com o Ronaldo e com o Rivaldo, agora tem que vir aqui aquecer o Perdigão. Ele era um tirador de sarro mesmo, Perdigão. Mas não tem diferença.
os gestos são os mesmos, sabe? As brincadeiras, enfim, tudo gera, sabe? É jogador de futebol. Eles são, em determinados momentos, são eternas crianças, sabe? Dependem do... E daqui a pouco já vão para, né? Para pegar. Então a diferença era justamente no campo, entendeu? Não tem essa coisa. Não. Olha aqui, ó, ligeirinho, um resumão aqui, até para deixar um tempo maior para depois. Até o dia 27, o Grêmio tem que enviar a lista para a FIFA. É uma lista prévia, e não só o Grêmio, como o Lanús também, né? Porque tem que entregar 35 nomes. O Mundial começa no dia 6 de dezembro. Vê só, 29 para 6, não dá tempo nem de adaptação. E o campeão da Libertadores entra em campo no dia 12. Quer dizer, tem um pouquinho maior de tempo, um espaçamento um pouquinho maior, mas tem que viajar para lá e tal. O time de São Paulo, Diadema, pede 30% do Pedro Rocha na justiça, mas o Grêmio ganhou o recurso. Por quê? Eles tinham que ter pedido antes. Não exerceram o poder, está escrito lá, nós lemos aqui, inclusive, a cláusula. O Grêmio trabalha projetando buscar mais 9 pontos no Campeonato Brasileiro para garantir vaga direto na Copa Libertadores da América. Everton deve começar como titular, até por todos esses desfalques, né? Renato comandou treinos com portões fechados e definiu Edilson, Jeromel, Kahneman, Luan, Arthur, Cortez, Barrios, todos fora do jogo contra a Ponte Preta. Victor Cuesta e Leandro Damião sentiram lesões musculares, são dúvida para o jogo contra o Vila Nova no sábado. O Internacional, como visitante na Série B, 17 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Aproveitamento de 55% e o Internacional tem um aproveitamento total de 60% na competição. Artilharia de Potker e Damião com 8 gols. Um mês depois de retirar um tumor benigno no rim, centroavante Roger voltou hoje aos treinamentos no Botafogo. Essa é uma boa notícia. Lista de técnicos do Santos para 2018 cresce e aí Luxemburgo está na parada junto com o Roger Machado. O Luxa está sempre na crista da onda. Ele não se entrega. Isso é galo de pua fina. Hoje, 7h15, tem América e ABC. 7h15 também tem Criciúma e Boa Esportes. No mesmo horário, Vila Nova e Santa Cruz. 2 jogos que interessam ao Inter. 8h30, o Brasil joga pelo Inter e por si contra o Paraná. 8h30 tem Londrina e Goiás. 8h30 também Náutico e Paysandu. Oeste e Figueirense, outro jogo que interessa ao Internacional. Às 9h30 da noite, Ceará e Guarani. E às 9h30 também tem CRB e Juventude. Vamos com o gol na memória. Internacional 3-1 no Vasco, Brasileirão de 2013. Índio marcou para o Colorado. Bons tempos quando o Inter tinha zagueiro, né? Caxias, né? 2013. Não faz tanto tempo, né? O índio estava velho, mas estava ainda metendo gol. Era um índio velho. Jogo em São Januário, jogo no Centenário, né? Fez mais gols do que o Figueroa como zagueiro. É verdade. O maior artilheiro da história do Inter. Sabe quem é o segundo? Figueroa? Não é o Figueroa? Mas aí tem que somar como lateral esquerdo também. E como batedor de pênalti. André Luiz. André Luiz. André Luiz. Esse que é o auxiliar do Guto. É auxiliar do Guto. Já voltamos. Becker e Ficha alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Venha que nós personalizamos o seu carro. Envelopamento total ou parcial para teto, capô, colunas, retrovisores, sinaleira traseira e faróis do tipo camaleão, nas seguintes tonalidades de cores: fosco, brilhante, jateado, fotocromático. Temos também sensor de estacionamento traseiro que lhe auxilia a segurança no estacionar. Preços promocionais. Trava Carneiro, uma trava mecânica que bloqueia as rodas do seu veículo, eleita a melhor trava pela revista 4 Rodas. Ligue
Agende instalação, estou falando de Insufilme, 30 21 23 23. Ou WhatsApp, 99969-2190. Fale com a Natália, Rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffmann, manda para todo o Brasil, 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Invista em segurança para você e sua família com a Protegere, por valor muito baixo por mês, com equipamento e instalações incluídos. Sua casa ou apartamento vai contar com um inteligente sistema de monitoramento e uma equipe de especialistas altamente treinados protegendo você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Durma tranquilo com a Protegere. Ligue 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegere. Mas, professor, o senhor não respondeu antes se o senhor acha que vai ser Hexa ou não. É complicado, né? É complicado, é difícil. A gente não... Eu acho que o Tite, enfim, o comando, né, técnico encontrou uma forma do Brasil jogar. A questão do Jesus ali, enfim, aquela troca, Neymar, Jesus, Coutinho. Agora, resta saber com que forma eles estarão, né? Eles estão jogados agora. A minha preocupação, desculpa ser repetitivo, é muito... Como vamos chegar na Copa? Porque a Copa são 7 jogos, né? E eu sempre digo, a partir do terceiro, a tendência é sempre essa, é subir. Foi o que aconteceu, mesmo todo aquele desastre em 2014. Nós tivemos aquela coisa com o Chile, veio a Colômbia, o time não jogou mal, o time não estava mal. E aí... os dois exponenciais saíram, que foi o Neymar e o Thiago. Perderam o respeito. E aí perdeu o respeito. É. Isso aí, bom. Então eu vejo assim, eu vejo com essa dificuldade. Mas o Brasil tem estrutura, tem comando, tem tudo para chegar e realmente trazer o Hexa para nós. Que para nós brasileiros é muito bom, né? Principalmente quem vive depende do futebol. Professor, o seu futuro é como preparador físico ou gerente da área física, assim? Comando de vários preparadores, de uma política de trabalho? Dependendo, como fala o meu pai de delay, né? Dependendo do projeto, a gente até tá disposto a uma troca, né? A questão de coordenação, a questão de assessoria, né? Vestiário, enfim. Dando praticamente assessoria geral, né? E a gente estaria disposto. Agora tem que ser uma coisa que realmente segura, porque aí eu vou deixar de fazer aquilo que eu amo, que eu gosto, que eu fiz durante toda a vida, que é a preparação física. Agora, me encontro tranquilamente e condições de desenvolver o meu trabalho de preparação física. Até porque, Rec e Vinícius, eu digo sempre uma coisa aos telespectadores que prestem bem atenção. Eu tem no meu sangue preparador físico que tinha mestrado, doutorado e que eu não tinha o direito de errar e de me enganar. Eu posso me enganar, errar por errar na questão do desenvolvimento da preparação física, que era o Anderson. Então isso aí me deixa muito seguro. Era meu sangue, tudo que fazíamos era de comum acordo. Então, se ele estava atualizado, por que eu não vou estar? Passou pro outro que precisava. Encerra o programa aí, Vinícius. Valeu, Rec, obrigado, um grande abraço. E a torcida colorada? Fica tranquilo que contra o Vila Nova eu espero as coisas melhorem e que o Inter tem que ser campeão, só subir não adianta. Vai 40 mil lá, sábado? Eu estarei lá. Os outros 39.999 eu espero que estejam também. Valeu, obrigado, Vinícius Brito, um abraço para o Cláudio Brito, valeu, obrigado, professor Paulo Paixão. Até às 19 horas.